fazendo com que alcance a evolução. Como dar sem fé? Não poderá existir este ato, se a fé é um sentimento generoso que reparte em vez de armazenar. Tudo que se obtém por seu intermédio torna-se de grandes proporções, e muitas vezes se multiplica indefinidamente. E é por este ato que os desejos de fé chegam ao Pai, voltando para todos que recebem benefícios e alcançam o equilíbrio. Todos deveriam estar voltados para este sentimento. Tudo seria tão fácil se pudessem repartir e assim mais seriam pautados pela fé, alcançariam, por certo, as fontes eternas da luz, da paz, do amor. É preciso ter para dar, sempre, sem relutância, assim todos sairão felizes, alcançarão potencial e se tornarão fontes de fé, demonstrando assim o alcance de bens que buscam. 17. As aparências são artifícios da mente. Os ensinamentos de nada valem se o discípulo não percebe seu valor. A presença divina no coração do homem traz a paz e a tranquilidade, só perturbadas por sua própria interferência, pois, ao julgar, o homem se predispõe a ser igualmente julgado, estará, portanto, exposto a conclusões contraditórias. Nada consegue o homem que se turva em suas próprias águas. É preciso estar vigilante para que se mantenha em equilíbrio, sempre tendo a certeza de que traz em seu coração a chama acesa da benevolência, da compreensão, da harmonia. Muitas vezes o discípulo se deixa levar por aparências. Já afirmamos que aparências não são situações definidas, muitas aqui são mal interpretadas, chegando a um fim não salutar, para a mente, e para o corpo físico. Como interferências podem sobrevir, se o discípulo está em seu caminho? Nem sempre ele sabe compreender o sentido do que lhe querem mostrar e, assim, sua mente física tem informações que interferem em sua parte sensitiva, transformando interferências ocasionais em situações definitivas. Então, há a má interpretação do que lhe é transmitido, e nesta passagem se dá a desarmonia, o desequilíbrio, levando-o a situações não muito agradáveis. É preciso observar sempre, estar igualmente alerta para não confundir as aparências. Elas às vezes são apenas miragens que causam transformações em situações banais. Todos estão sujeitos a essas interferências, mas apenas uns poucos sabem interpretá-las e não se confundem, sabem recebê-las e separá-las. As situações causadas por esses desencontros prejudicam, muitas vezes, compreensões e avaliações, mas, se houver um equilíbrio no recebimento, os efeitos serão menores e tudo volta à harmonia e ao equilíbrio. A vida presente é cheia desses acontecimentos. Tudo seria tão simples se os homens fossem leais, não tornassem as aparências em escudos protetores de seus atos. O mundo atual seria mais livre e o homem teria paz e, se assim acontecesse, todos estariam em harmonia, em direção à luz, à paz, ao amor. A vida aparenta muitas vezes situações verdadeiras, mas o homem não as distingue. 18. Seu momento é seu, aproveite-o. Os que caminham encontrarão seus irmãos na mesma estrada, e estarão juntos por um tempo. É preciso que cada um tenha o amparo e a proteção neste encontro para que possam atingir a meta. As ocasiões propícias ao desenvolvimento interior dão a oportunidade do conhecimento, também do discernimento de todos os acontecimentos da alma humana. Seria importante para o homem se ele estivesse atento sempre, pois a todos os momentos estão se encontrando amigos, mas também desafetos. Sempre estar alerta é a parte mais compensadora de uma caminhada. O homem consciente de seus afazeres e deveres é uma fonte de informações para seus companheiros. Suas conquistas, sua experiência lhe dá a oportunidade de servir, que é a sua principal intenção, fazendo dele um verdadeiro ponto de parada para todo aquele que caminha sem direção. E quantos há que não sabem para onde ir? O itinerário do homem é um só, para dentro de si mesmo, mas sua atenção é despertada por muitos chamamentos, dando assim permissão que se distraia,
E esta é uma das razões mais importantes de impedimento para uma evolução. A distração apanha o homem desprevenido, como é evidente, e quando esse homem tem sua atenção constante e ativa, plena, em tudo que faz, estará livre, caminhará. Mas, se os caminhos estão cheios de distrações, é difícil atingir a meta. Sim, está aí a dificuldade maior. Mas quando o ser humano é liberto de todos os ressaibos, caminha livremente, tem sua atenção plena, deixa-se guiar por seu coração de sentimentos e estes estão claros, nada o impedirá de atingir seu objetivo maior. Portanto, não há dúvidas quanto ao que terá que fazer. Somente o homem é culpado daquilo que o atingir, se ele se torna independente dele mesmo, tem sua mente física afastada de seu íntimo. Ganhará tranquilidade, terá seu objetivo garantido. Sem isso, ele sofrerá seu destino e não terá paz. O momento que passa na carne é assim tão importante. Sim, seu momento é seu, mas se esse tempo não for aproveitado devidamente, terá perdido sua vez, todo o esforço de uma encarnação e, o que é mais grave, ocupou a vez de outro espírito que poderia aproveitar essa mesma oportunidade que ele não quis. Tudo se consegue quando se está pautado pela luz, pela paz, pelo amor. Tudo passa e sua vez também passará, portanto, desperte para a vida que ela é a glória de se fazer bom. 19. A destruição será feita pelas mãos do homem. Os que passam ao largo sem se importarem com os acontecimentos do meio ambiente, estão também se propondo as suas influências. Quem cala se omite, portanto, sofre as consequências de seu silêncio. É preciso acordar para viver melhor, acordar, dizemos nós, para os acontecimentos que agridem a natureza. Como ficar omisso diante dos fatos? Muitos estão alheios. Outros sabem que é de sua produção uma parte que está destruindo a vida do outro, como são os poluentes espalhados pela natureza, contaminando o ar, mas mesmo assim preferem a prosperidade, o acúmulo de riqueza, mesmo também se prejudicando. Não dá ouvidos ao que alertam os técnicos e continuam dando sua contribuição à destruição e ao extermínio. Esse proceder poderá continuar sem que cause danos irreversíveis. Poder não pode, mas continuar é permitido por sua própria vontade e, o que é pior, destrói seu próprio mundo, tira a possibilidade de vida ao seu redor, talvez a vida dos que chegam em seu próprio lar. Por que esse desamor? Por que essa agressão? Às vezes o homem até é conhecedor daquilo que produz, mas como já dissemos, a ganância, a posse de bens terrenos, a exploração de seu território efêmeros, que é de sua posse, pensa ele, expõe-se ao extermínio, e não se dá ao cumprimento e observação dos que amam a natureza e trabalham em sua defesa. O homem está trilhando um caminho sem volta, está indo para seu extermínio, pois ele também vive e respira, está no mesmo ambiente em que estão todos, inclusive seu tesouro terreno, sua fonte de exploração. Por que será que o homem está alheio? Por falta de vontade. Achamos que ele é bem informado, pois a imprensa circula diariamente chamando a atenção. São campanhas e mais campanhas a favor da natureza, principalmente entre jovens, mas o homem, administrando seus bens, suas riquezas, esquece-se de que este pedaço de chão pertence a todos, de que não é senhor absoluto da razão, e tem que respeitar seus companheiros que vivem livres na natureza. Que o aguarda muitas decepções, pois será por suas próprias mãos que tudo irá se encaminhando. A energia atômica empregada em usinas nucleares é um perigo, mas está na mão do homem e ele quer a todo custo que o seu projeto vá adiante. O ar está contaminado e os desastres ambientais contaminam as águas. Não pensem que o que acontece no outro lado do mundo não afeta os que estão aqui, opostos, tudo é de todos e, portanto, a poluição age em todos os sentidos. Que todos possam se esclarecer para que mais adiante colham o que plantaram e caminhem no sentido da luz, da paz, do amor.
O homem precisa tomar sua verdadeira posição, habitante que é deste planeta, e não o extermine. 20. As necessidades do ser humano. Os que padecem suas dores encontrarão alívio se caminharem para dentro de si mesmos, aprofundando-se na fé. Todos encontrarão respostas. As vicissitudes a que estão sujeitos os humanos dão oportunidades a que se agrupem, pois não há guarida para quem se afasta, tornando-se alvo de desequilíbrio. O homem solitário está fadado a ser atingido por correntes que circulam no mundo sideral, e às vezes elas ainda fazem com que esse homem se torne um estranho em seu grupo humano. Vemos muitos irmãos em solidão permanente, dando até a impressão que estão vazios de sentimentos. Para que se sintam protegidos, devem procurar seus grupos. Nem todos sabem que esses grupos existem, tal a solidão em que se encontram. Talvez, se os componentes desses grupos forçassem uma aproximação, fosse de grande valia, pois o ser humano solitário tem sérios comprometimentos em seu corpo físico. Como assim? O estado mórbido daquele que se exclui de seus companheiros traz distúrbios funcionais em seu organismo, fazendo com que seus alicerces se abalem e seu comportamento se modifique. A parte circulatória dos solitários é comprometida e seu sistema linfático sofrerá sérios distúrbios. Está provado que o ser humano só pode florescer quando apoiado por seus irmãos, e é aí que entra a compreensão dos que o rodeiam. É preciso verificar a causa principal desse conflito. A aproximação desse grupo humano se deve à solidariedade para que todos se unam em torno de um objetivo. Pois o homem se enaltece quando compreende que está neste plano para o amor e a caridade. O homem se abre como uma flor, no entanto, é preciso que se una em volta de uma vontade de servir o próprio coração, dando a seu irmão aquilo que lhe falta. O calor humano é a parte saudável de todo o processo de reconciliação do ser humano com ele próprio, e assim caminharão unidos às fontes eternas da luz, da paz, do amor. Que a compreensão seja a base principal de todo auxílio, que o amor seja o impulso principal de todo o primeiro passo à compreensão e apoio para que se coloque na faixa de servir. 21. O esforço de cada um faz parte de um todo. A finalidade do homem é dar testemunho de que é humano, amando seus irmãos. O existente e o inexistente não existem. O que está é uno com o todo e o todo é o centro da criação. Os acontecimentos dos últimos tempos têm chamado a atenção do homem para que reflita. Está à beira de um abismo. Ele não se torna uno consigo mesmo e projeta seu interesse em coisas que estão fora, que o chamaram a distração. Mas como este estado é um estado um tanto sonambúlico, ele existe, pensa, mas está fora da realidade de sua permanência na face da terra. Seria natural que ele se colocasse em alerta para que recebesse os ensinamentos de seu próprio eu, que possui uma sabedoria divina, mas não, a comodidade de estar distraído lhe traz satisfação. Como? Não dando atenção às coisas que o incomodam, supondo que com essa atitude as elimina, mas também não sabe que elas existem porque lhes formou. São adquiridas no passado de suas vidas sucessivas, portanto, fazem parte de sua bagagem e, se ele não as quer ver hoje, verá amanhã, não podendo adiar indefinidamente. Observamos a distância que se forma entre o homem e seu próprio dever. A continuidade de sua vida, que é uma só, ele a denigre com sua insensatez e, quanto mais se fizer de desentendido para sua intenção, quanto mais adiará seu achado e assim mais tardará a sua libertação. O homem se arrasta enquanto poderia estar radioso de pé, caminhando em direção ao centro onde ele foi formado, mas a comodidade do momento de encarnação é o grande abismo em que se lança. Mas poderá refletir? Sim, poderá refletir, mas para tanto seria indispensável que mudasse de atitude, olhasse para dentro onde está sua marca, sua direção. E, se todos fizessem apenas uma reflexão, sentiriam que tudo se faria claro, bastando que o homem ouvisse sua própria voz. Aí, sim,
sua vida se abriria em floração, e seus achados seriam os mentores de sua evolução, e quem sairia lucrando como grande vencedor seria ele mesmo, que se juntaria a tantos outros que assim o fizeram e não seria somente um ponto brilhante que se dirigiria ao centro, mas um facho de claridade intensa em demanda à luz, à paz, ao amor. Todos juntos formarão o resguardo necessário para a chegada. 22. O homem faz aquilo que recebe. O momento atual é de transformação, muitos conceitos serão reformulados. Nada se perderá, o homem se modificará. As opiniões sobre a evolução, as correntes religiosas, a compreensão e as descobertas se multiplicarão, todas as questões que são motivo das pesquisas do homem, ele as solucionará. Será assim tão fácil? Não queremos dizer com isso que todas as soluções serão descobertas assim naturalmente, não podemos querer que a luz se faça, mas sabemos que as atitudes do homem se modificarão, portanto, seu senso será mais apurado como também serão amenas suas atitudes e ele atingirá sua intenção. E qual a intenção? Digamos que ele quer descobertas, mas que esse desejo não tem um caráter de interesse verdadeiro, seria mais para satisfação de sua vaidade. Então, ele não ultrapassará a barreira que ele mesmo se impôs, pois nada lhe será desvendado. O homem se distanciou de si mesmo, e vemos muitos cientistas que pesquisam em busca de sucesso pessoal, sem o mínimo interesse no bem da humanidade, levando assim toda a sua procura para o lado fútil e mesquinho. Queremos dizer, portanto, que muitas descobertas estão sendo torcidas para a destruição e a dor, como no caso da energia atômica que tantos males causou e causará ainda à humanidade. A consequência que a má utilização das descobertas tem causado ao viver humano. O homem necessita se conter e procurar dentro de si mesmo a essência divina para que possa receber o que lhe é devido, pois tudo que está no plano Terra é para seu bem-estar, mas ele próprio procura transformar tudo em fonte de sofrimento. No meio à natureza está presente o desequilíbrio ecológico, feito pelo homem, pela má interpretação de sua técnica. Sua manutenção tem sido prejudicada. Como assim? Vemos que seus campos, outrora férteis, têm se tornado estéreis. Tudo que tem conseguido não se compara ao já obtido. Contaminação de suas águas, de seu poder agrícola. Vemos ainda que sua técnica contamina os ares. Ele já não respira aquilo que lhe é dado de graça pela natureza, que é o oxigênio, sofrendo assim males no corpo físico, pondo fim à sua própria vida. E ainda haverá reparos. Sim, sempre há esperança, mas o homem sofrerá por sua técnica. Ele não saberá como usá-la para seu próprio bem e isso extinguirá, portanto, perdendo a oportunidade que lhe dá a natureza, um viver cercado de benfeitorias para sua própria manutenção na luz, na paz, no amor. O homem se perderá em seus caminhos por ele contaminados. 23. A vida é a guardiã do plano. Os que estão aguardando a oportunidade de servir que o façam de imediato. O tempo urge quem deixa para depois perde a oportunidade. Os ensinamentos da natureza estão por toda parte, os incautos caminham e não vêm. É necessário que despertem para os problemas da vida, de sua permanência no plano Terra, para que não cometam loucuras contra a natureza. Quem sofrerá é o próprio homem. Neste momento atual, as depredações, os agravos que estão sendo feitos contra ela, colocam em risco a própria vida, e se o homem não modificar essa atitude predadora, modificará com sua ação de tal jeito a natureza, que sua permanência que se extinguirá. Como poderá acontecer tal calamidade? Pela própria atuação do homem, que vem sendo assim desordenada. Tudo o que ele requisita para sua comodidade traz prejuízos à sua própria vida, seu comodismo é sua ruína. Muitas vezes o que lhe traz conforto, traz também desconforto a seu meio, como o caso, sempre lembrado da radiação atômica que se espalha sem controle,
levando ao caos este belo cenário que é a natureza e contaminando o ar que é essencial à manutenção da vida. A consciência humana está distorcida, o próprio homem se incumbe de arruinar sua vida, esquecendo-se de sua finalidade, que é a distribuição de bens maiores, o amor e a caridade. Como se esqueceu dessas fontes? Apenas porque se distanciou delas, permitindo que se desvirtuasse seu princípio, que é o servir. Mas como aconteceu? Lentamente, e agora o homem se instalou em seu egoísmo, tornando sua presença no plano físico uma ameaça aos seus demais companheiros de ocasião. Como assim? Contaminando os ares, os mares, a terra, estará também pondo em risco a vida de seus irmãos do reino animal, indefesos que são, eles apenas vivem. Quando matam ou destroem, fazem-no por instinto de defesa ou de sobrevivência, sem requintes de maldade, como faz um homem. É preciso viver e deixar viver os demais. Isto é a lei natural que se aplica a todos, pois o plano Terra pertence a quem nele vive e é infinita a quantidade de seres que nele habitam, todos criados pela força central e divina que dá seu amor imortal. O homem esqueceu por completo que sua presença é importante para fazer viver a vida que lhe foi dada, deveria ser fonte eterna de todos os sentimentos, mas nunca se esquecendo de que sua permanência só será favorecida quando caminhar em direção à luz, à paz, ao amor. Quem vive deixa que os demais vivam usufruindo do mesmo bem. 24. Quem respeita, recebe. Nada há mais importante na vida do que a própria vida, e o homem passa por ela sem se dar conta do bem com que foi favorecido. Nos tempos atuais estão todos aflitos, padecem por suas próprias atitudes em relação ao momento de encarnação, que realmente está se tornando uma prova cheia de expiações, embora muitas vezes o espírito não as tenha, mas este mundo contraditório e cheio de sofrimento é para ele uma prova. Como o homem procede contra sua própria vida. Todos seus atos insensatos estão levando ao sofrimento, seja contaminando seu meio, seja alterando profundamente seus sentimentos, que estão se tornando seus inimigos. Mas como assim? O homem está invigilante, deixando passar para seu mundo toda sorte de vibrações produzidas por seu próprio sentir. Temos visto ondas de grandes proporções invadindo espaços e deixando os indefesos à mercê destas influências, pois, quem contamina ambientes com seu pensamento, emite ondas que atingem seus irmãos. Como irmãos. Todos os do reino animal, quanto do vegetal, as flores, as matas, as cachoeiras. Portanto, mais uma vez alertamos, o homem perecerá por sua própria razão. Nada se constrói em cima de ruínas, e esta influência está danificando alicerces, até o núcleo familiar está comprometido, seus componentes estão dispersos pela cobiça, pelo desamor, investindo uns contra os outros, trazendo para seu viver a destruição. É preciso refletir e compreender que tudo tem seu sentido e não poderá ser desvirtuada sua rota, sem que ocorra, por consequência, uma série de infortúnios. A sociedade não atingirá sua finalidade que é progredir, está se dissipando, os grupos estão ávidos de poder e, como dissemos, nada se constrói sobre ruínas e cada vez mais se aproxima do caos e da dor. Quanto mais fizer, mais receberá. O meio ambiente está sofrendo mais que o homem propriamente. Nada ficará impune, tudo será ressarcido, assim como danificou. Será danificado, isto é que receberá. A natureza é soberba em seus princípios, tudo foi conduzido e é dirigido por mente sublime, para que o homem aqui florescesse. O momento é aflitivo e é necessário que o homem desperte e se lembre de que está envolto, foi concebido pela luz, pela paz, pelo amor. A verdadeira vida está no respeito e na compreensão do que lhe é dado. 25. O homem estará presente quando despertar. Os peregrinos da terra estão deixando suas manifestações destilarem seus malefícios, dando uma contribuição destruidora ao plano que os hospeda.
Muitas eras foram passadas desde que aqui chegaram os seres humanos e outras tantas ainda passarão sem que os atinja o sublime desejo da libertação, que dá a oportunidade de conhecerem o caminho. Muitos não atinarão com seu começo e, quando este começo não é dirigido pelo sentimento do amor fraterno, não atingirão seu itinerário. Como assim? Todos os que procuram esta descoberta, do achado do caminho, têm por base este alicerce, e se não o possuem instalado em seu coração, perderão o indício e portanto estarão à deriva, e muitos deles se perderão pelos numerosos atalhos que os levarão aos dissabores. Pois quem caminha não está seguro. Se for alicerçado por este sentimento, mas se levar seu coração vazio, estará predisposto a saltos de sua própria indecisão. O homem, exilado como está em si próprio, não encontrará uma solução que o leve, estará subjugado a seus desvios de comportamento, acarretando assim sua derrota. Os espíritos que neste plano habitam sofrem de solidão, estão num plano de beleza sem igual, mas eles não sabem apreciá-la devidamente nem cultivam seus sentimentos mais nobres, desconhecem o paraíso e se precipitam no caos. Então, qual a vantagem de aqui permanecer, se ele nem distingue aquilo que tem? Seria uma oportunidade de reconhecimento. Pela vontade divina encarnou, mas sua constituição biológica está interferindo e se modificando. Seus sentimentos são egoístas e, assim atuando seu livre-arbítrio, ele próprio produz a rede que tolhe seus movimentos, dando ao meio motivos de degeneração por sua própria vontade. O homem vive só, embora esteja rodeado de irmãos. Sua solidão se faz presente por descuido, não se ama o quanto deveria, pois sendo irmão tem oportunidade de provar a si mesmo que está aqui para servir-se, melhorando sua condição de peregrino que é. Se seu esforço viesse à tona, encontraria reforços e caminharia amparado por seus companheiros, todos seriam beneficiados, pois o que fosse dado a um seria repartido com todos, o meio ambiente exultaria em harmonia e o florescimento do plano seria alcançado, e assim todos juntos em harmonia se dirigiriam sempre à luz, à paz, ao amor. Os homens são estranhos a si próprios, deixam para trás toda uma ocasião de glória. 26. A meditação dá harmonia e paz. O poder da fé dá segurança ao viver do homem, mas a concentração, a meditação faz com que ele se eleve e penetre seu próprio ser, trazendo para seu espírito a evolução. O ser humano necessita da meditação como veículo de ligação com sua fonte, que lhe mostrará seu caminho e lhe dará possibilidades de aurir da fonte seu equilíbrio. O meditar é assim tão importante. A meditação é o intercâmbio que o homem se propõe, porquanto está em sua reserva seu potencial de alcance. A meditação é o alimento da alma, é a força vital de energia enviada pelo cosmo. Sendo assim, o homem perde o essencial, sua manutenção, se não praticar a meditação. Sim, o homem tem a fonte à sua disposição e morre de sede. Sabedor dessa manutenção, não a usa por pura desatenção. É necessário esse hábito no viver presente, não sendo preciso que se exclua de seu labor diário, pois, mesmo estando em convívio, ele poderá alcançar níveis satisfatórios de meditação se souber, para tanto, isolar-se de seu momento. Ele estará em profunda meditação mesmo em meio à multidão, bastando apenas sua vontade. Mas só a vontade é a necessária? O homem tem seu livre-arbítrio e portanto saberá também se educar, é uma educação interior. Depois, o hábito de ir buscar a paz se instalará de pronto em seu viver e, em minutos, receberá todo o auxílio que necessitar, basta que saiba invocá-lo. Sendo assim, por que essa desatenção? Pelos chamamentos do mundo físico, que continuamente o envolvem, levando o homem para longe de si mesmo, trazendo para seu viver a instabilidade, e a desarmonia funcional. Não é só ficar parado que significa estar se comunicando, não é só querer ou ficar em silêncio físico, se sua mente tumultuada investe indomável sobre si mesmo,
dando mais desassossego do que qualquer tempestade. Ela atua dominadora, deixando o homem mais inseguro e amargurado pela frustração. O silêncio é fundamental. Sim, o silêncio do corpo, o silêncio dos sentidos, a desassociação da mente. Isto dá a chance de alcance para tanto o homem pode se isolar estando acompanhado. Seu altar é seu coração, e este está com ele sempre. É preciso silenciar para poder ouvir o som que abre as portas da percepção, fazendo com que o homem caminhe para dentro, dando-lhe a liberdade de estar unido à luz, à paz, ao amor. O silêncio está em seu coração. É preciso acordá-lo para ouvir seu próprio som. 27. O homem não é solitário. A presença dos que trabalham está marcada por seus sentimentos. Nada há que possa suplantá-los. O homem neste plano é dirigido por seus sentimentos, impulsos de seu coração, que constantemente o colocam em prova, no decorrer da convivência com seus irmãos. Há necessidade, para provar esses sentimentos, que esteja em convivência com seus irmãos. O homem pode provar-se também a si próprio. Como a si próprio? Dando todas as oportunidades de se melhorar, pois qual o mais próximo, qual a melhor companhia do que estar seguro daquilo que faz? Ninguém está sozinho, todos estão acompanhados por seus haveres, que são seus sentimentos. Não há solidão, apenas existe o descuido, que leva o homem para longe de si mesmo. Nada há de mais certo do que seu entrosamento com seu coração, que lhe dá provas de que aqui veio com um fim. E qual é essa finalidade? Estar sempre presente ao lado de seus irmãos, pois as situações proporcionam essa oportunidade. Estamos certos de que nada é mais prejudicial do que o homem afastar-se de si mesmo, demonstrando todo o desamor que existe por sua criação, trazendo para si próprio o desânimo e o desamor às coisas do Pai. Mas ele deve compreender que não está só, não está isolado, existem mundos, seres que gravitam em seu redor e ele não os percebe, porque não está em sintonia consigo mesmo. Como compreender o que se passa a seu lado se ele não está em companhia de si mesmo? O homem é assim tão solitário, a ponto de se sentir infeliz. Mas, se ele tem seus próprios sentimentos que o acompanham até a volta, não há solidão. Quando o amor existe, quando a solidariedade está presente, esses sentimentos fazem do ser humano uma fonte de auxílios e quem pode fazer isto também poderá se abastecer. Portanto, não há solidão, apenas reclusão por sua livre e espontânea vontade. É preciso observar todos os momentos, são preciosos para o viver na carne e devem ser igualmente proveitosos para ambos, corpo e espírito. Se houver essa união, tudo estará em perfeita harmonia e o ser humano alçará voo a melhores planos, galgará paisagens cheias de luz e de esperança, e quem tem essa direção nunca estará sozinho. O homem foi feito para viver em grupo, seja esse grupo composto de apenas um, mas se atingir a faixa excelsa do amor, a espiritualidade se tornará o veículo que o conduzirá à luz, à paz, ao amor. O estar só não quer dizer que esteja apartado de si mesmo. 28. O amor pelo amor, o sofrer pelo sofrer. Os que buscam consolo na fé serão amparados e amados pelo Pai. Nos dias que passam, muitos contratempos se darão no viver do homem em virtude de seu próprio desempenho. Estão se aproximando muitos transtornos em sua vida, pois a cada passo segue-se uma destruição. O caos em que se encontra o plano Terra é uma evidência de que o homem chegou a seu ponto máximo de saturação. Ele se precipitará. É preciso que ele seja mais comedido em seu proceder. Seu meio ambiente está saturado de sua influência maléfica e todo o seu paraíso ruirá. Mas não será este o caminho. Sim, concordamos que é um caminho, mas a transformação do planeta está em processo adiantado. Em todos os pontos estão acontecendo oscilações no meio ambiente, trazendo para a vida sérios transtornos, tais como o desequilíbrio nas estações climáticas. Mas, isso não é natural. As modificações
seria, se elas se processassem naturalmente, não produzidas. Aí entra a turbulência e o homem é o seu maior sofredor, pois os que uns fazem, todos recebem, é desigual a esta partilha. A natureza está em modificações, mas a evolução tecnológica apressou esses acontecimentos. O homem do campo, em sua maioria, não sabe lidar com a própria terra, e a contaminação está se apresentando à mesa do homem, intoxicando sua família, e esse homem do campo está morrendo, e o que é pior, por ignorância. As modificações externas estão tomando proporções assustadoras. Mas as internas estão sendo ainda mais devastadoras. Os sentimentos já não são os mesmos que nortearam sua criação, todos se lamentam entre si, mas continuam dando guarida àqueles que se avolumem cada vez mais, destruindo o ser humano que quase não se nota mais que é humano, propriamente dito. Os valores morais estão se modificando a ponto de levarem o homem ao mais baixo estágio de degradação, estão se anulando. O amor já não existe. O afeto, o companheirismo se diluíram no caos. Agora findo todos os sentimentos. Não há esperanças para o homem. Só o amor pelo amor o salvará, só o sofrer pelo sofrer. Ele despertará trazendo de volta em seu viver sua fé, sua coragem, sua confiança adormecida em seu coração. Pelo amor do Pai, por seu reconhecimento, ele atingirá seu antigo caminho, aquele que o fará retornar à luz, à paz, ao amor. Nada mudará, se o homem não se dispuser a fazê-lo. 29. É preciso despertar. A vida deve ser vivida a cada minuto, não jogue fora a oportunidade que lhe dá o Pai. Os acontecimentos se sucedem, estamos entrando no século XXI e o homem ainda continua o mesmo. Agora com mais requinte de crueldade. Todas as oportunidades, ele as perde, pois é preciso modificar seu proceder. Alguns estão despertos, porém a influência nos demais é diminuta. Mas essa gota d'água no mar dos desencontros surtirá efeito, a longo prazo, sabemos, mas atingirá seu alvo, disso temos certeza. Como será o homem de amanhã? Com trabalho, perseverança e acima de tudo muito amor, vencerá. A humildade e a fé terão que emergir, trazendo à tona a sua formação divina, então percorrerá seu caminho. O homem teve sempre essas atitudes. No princípio aflorava seu lado angélico. Com o passar do tempo, foi se modificando, seu modo de amar também. Agora temos um homem seco por dentro, capaz de matar por divertimento seu semelhante, como a seus irmãos de outros reinos, mata até seu próprio ar, o solo que lhe dá o sustento. Vemos, então, que ele está caminhando para o caos, mas ainda resta um pressentimento de que haverá uma saída. Como? A modificação. A introspecção fará dele um antigo ser. Sua vontade será suplantada pelo ser crístico que existe dentro dele, em sua formação. Cada homem é um universo, cada ser um criador, mas neste período ele está perturbado por seu egoísmo, sua avidez, mas voltará à razão pelo sofrimento. A natureza está reagindo ao mau uso de seu solo, a revolta do meio ambiente está se fazendo sentir, e até o fim deste século muitos acontecimentos se darão, muito além da imaginação humana, e todos sofrerão suas consequências. Então, por que o homem, o único animal destruidor por prazer, continua? Por ambição, ou talvez por sua própria desinformação, mas o que produz sofrerão todos, pois as consequências de uma ação fazem ruir toda uma construção de harmonia, e o ser humano se verá acuado em seu próprio meio e por sua ação direta. O homem terá de volta as agressões que infringir a natureza, receberá aquilo que merecer. Todos os efeitos produzidos são devolvidos, a intensidade sempre é maior em sua volta, pois recolhem toda a trajetória as migalhas da atuação do homem ao longo dos tempos. É preciso despertar. E se todos o fizerem caminharão juntos às fontes da luz, da paz, do amor. A transformação se fará e a solução também,
uma é consequência da outra. 30. O tempo de permanência está à prova. Os tempos atuais estão sendo duros, portanto, o homem deveria se abrigar mais em seu coração para se escudar. As vicissitudes da vida dão oportunidade ao homem que se decida entre o bem e o mal, para que possa interpretar seus sentimentos. Então o homem nesta vida deve escolher. Sim, o homem tem dois caminhos, mas não deverá, em benefício próprio, usar de duas medidas. Ele deve escolher com condições de percorrê-lo, embora muitas vezes atinja as consequências de sua escolha, mas ele tem que aceitar tudo que esse ato contém. Por exemplo, quando o homem toma medidas, sabendo de antemão que, se usá-las, poderá sofrer, ele terá que caminhar por seu caminho e muitas vezes percorrer atalhos, mas as decepções e os sofrimentos serão seus companheiros. Está na preparação interior todo o seu alicerce, e se ele escolhe o caminho no centro, fica à mercê dos acontecimentos, mas sua parte é mais amena, pois não escolheu, recebe portanto aquilo que lhe é dado. A vida no plano da terra está se tornando um martírio para todos, sejam os que escolhem com o coração ou não, pois, na hora da vivência, todos ficam sujeitos ao mesmo ambiente. Sofrem os horrores da sociedade moderna, perdem a paz do tempo em que era hospedeiro do bem, torna-se seu próprio algoz, danificando seu habitat, está no lugar que se transformou, se bem que com sua própria influência, em seu martírio. Porque tudo isto está acontecendo por influência da cobiça, da maledicência e principalmente pelo desamor. Não existe mais fraternidade em sua totalidade. Todos caminham com suas próprias decepções, desilusões, não atingem mais seus irmãos, vivem, mas não usufruem da vida, passam por ela. Quando houver o despertar, tudo será pleno de glória e poder, pois o ser humano é divino, traz em seu princípio este poder. É bem verdade que se contaminou por sua invigilância, mas será por vigilância plena que ele voltará. Porém, só depois de ter sofrido e amargurado se erguerá. Tudo tem que ser passado com esforço próprio, ter aquilo que lhe é dado e foi depositado em seu coração. A segurança será sempre um ponto de apoio, como a insegurança lhe deu essa coragem. Ele seguirá seus próprios passos, retornará e encontrará então à sua espera aquilo que sempre teve, pois todos voltarão, embora sofridos, mas regenerados, à luz, à paz, ao amor. O tempo faz seu trabalho, o homem sofre, mas se regenerará e caminhará. 31. Está na vontade a força que o elevará. Os caminhos do homem são tortuosos, mas poderá fazê-los suaves se compreender sua própria vida. As dificuldades desaparecerão se o caminhante tiver a intenção clara em seu viver, mas, para tanto, necessita urgentemente de mudanças em sua personalidade. Como mudanças? O homem está se enredando, indo ao encontro de dificuldades em seu meio ambiente. O caminho que escolheu tem sido de destruição, pois estão vendo as cidades se enovelarem de gases tóxicos, seus ouvidos já não suportam os ruídos que lhe chegam como gritos de socorro, portanto, o caminho da escolha do homem não terá volta se ele não parar para pensar, refletir em sua atuação. Mas não é a era moderna. Poderá haver modernização sem que para tanto sua vida seja insuportável. Há muitos meios de evolução na técnica sem que traga prejuízos, mas o descuido e a ganância em sempre produzir mais é que leva o homem a este estado de desequilíbrio. Então, não é por sua vontade. Muitas vezes o próprio homem é manipulado e não sente essa influência, seus sentimentos estão desordenados, suas atitudes acompanham esse desequilíbrio, e a ganância de lucros imediatos faz com que não pense nos danos causados a terceiros, e o mais atingido é a natureza que mantém e o próprio mantenedor de sua riqueza. Como assim? Não é o homem que escraviza o próprio homem? Não é ele igualmente o dominador dos animais? Não é ele que os extermina para matar sua fome de sangue? Portanto, não será ele, também,
que receberá tudo de volta e acrescido de juros. Pois saiba o homem que tudo sairá bem se ele se modificar, mas sua ambição está sendo levada a extremos. Nada se interpõe contra sua luxúria e insensatez. Mas não terá retorno. Já o dissemos, o retorno também será doloroso. Nada se faz que se possa ficar impune, tudo será devidamente pago, centavo por centavo. E o homem terá adquirido fortuna em resistência para tal pagamento. Terá armazenado bens de resistência, como caráter, abnegação, consolo, para fazer jus à sua punição. Tudo poderá acontecer se houver a conscientização de seu proceder. Sabemos que, se começar seu caminho de volta, terá gloriosa chegada para que tenha forças novamente para retornar, aí sim, glorioso, pois aprendeu que só pelo trabalho respeitoso será feliz. Quando compreender que deverá viver, mas deixando que todos vivam, também permitirá que a vida flua para o bem de todos. E, assim, juntos, seguirão em demanda de melhores posições em direção constante à luz, à paz, ao amor. Se refletir, o homem saberá distinguir seu caminho de regresso. Se persistir, será o caos. 32. O fumo, inimigo do corpo são. Os poderosos serão os humildes, pois todo aquele que der a seu irmão amparo e alegria estará se propondo a caminhada. Serão os mais afoitos que levarão a paz e consolo aos que sofrem, pois serão esses que ajudarão a todos sem pedir ou esperar nada em troca. O gesto humilde de servir dá ao homem sua posição original, pois o ser humano se destaca em sua espécie porque raciocina, e quando se dá a seu irmão com o coração, faz circular o bem maior que é a caridade. Então os outros animais não servem nesta mesma escala. Não, os demais servem por instinto, servem ao homem, mas estão sempre prontos à defesa de sua prole. Mas existem os frutos, as flores, o ar, a água, que servem à própria natureza que forma o cenário de vida no plano terra. Como a natureza serve sem pedir nada em troca. A natureza está cercando e fazendo viver a vida, pois ela é a própria vida desabrochando em todas as faces, em todo o plano infinito de criação de Deus, mas, quando dá hospedagem ao ser humano, ela se transforma em sustentáculo, e o homem, seu representante que tem o raciocínio, a destrói impunemente. Mas ele tem de volta o que faz. É bem verdade, mas é preciso notar que tudo que acontece no planeta Terra está afetando em demasia o equilíbrio do próprio sistema planetário, e embora este planeta seja insignificante nesse circuito, é um de seus componentes, e sabemos que a menor partícula de um todo tem papel importante em sua formação. Todos fazem parte de um todo, e o universo cósmico não tem fim, estende-se sem limite e todos são importantes em seu equilíbrio. A força geradora desse equilíbrio é única e imutável, está presente sempre, antes e durante, eterna como eterno poder de quem o criou. Todo poder estará presente sempre, e o homem não pode interferir nesta formação, ele causa ao planeta um mal sem retorno. O que ele danifica, como seu solo, levará milhares de séculos para se recompor, e talvez nem possa a volta à condição original. Portanto, é preciso estar em alerta a todos que participam dessa invasão. Homens e mulheres estão aos poucos inutilizando a vida neste planeta com seus hábitos mortais, que é a poluição de suas águas e do ar, não falando do principal agente da vida, que é o próprio corpo, que o fumo vem intoxicando, ao mesmo tempo que sufoca o meio em que vivem. É preciso que o raciocínio chegue ao homem para retroceder e verificar o mal que causa a humanidade. Quem sofre em primeiro lugar são os espíritos que chegam, encontrando corpos defeituosos em função, simplesmente pelos maus hábitos dos pais. O fumo traz a morte dos tecidos, e não poderá se formar do caos corpos novos e resistentes, vigorosos, que recebam condignamente seus novos habitantes. É preciso pensar. Mas seria principalmente o agir que levaria o homem a seu lugar de origem,
para que encontre aí o que cerca em seu nascimento dentro da luz, da paz, do amor. O ser humano está se matando com seus próprios hábitos de destruição. 33. É preciso compreender sua atuação. Os que estão a caminho trazem como sinal de reconhecimento a bondade. Estamos em preparativos para encerrarmos um milênio que, como todo acontecimento, é envolto em poder. Os homens ainda não estão cientes e nem se capacitaram de que toda mudança traz sempre modificações, é claro, e esquecem-se de que essa marcará a entrada do homem em sua próxima dimensão. Os que seguem sua intuição sabem que esse acontecimento dará uma posição ao seu intelecto com sua própria concepção de sentir. Portanto, o homem será o principal agente que transformará a face da Terra, e é primordial que ele se modifique também. Sempre falamos dessa modificação, sempre nos direcionamos para a ajuda do homem e, se ele estiver preparado, essa influência será benéfica. Estamos vendo que a parte mais contundente nas modificações é a do próprio homem, pois sua influência será capital, e estamos sentindo que o ser humano não levou muito a sério toda a preocupação que deveria ter, distraiu-se muitas vezes, e assim chegou onde chegou ainda sem estar preparado, cônscio de seus deveres. Sofrerá por toda essa influência, pois prejudicou, e continua a fazê-lo, a matéria-prima em sua atuação. Contaminou o solo, o ar, a água, enfim seu próprio alimento, e acarretou com sua insensatez a destruição de seus irmãos. Embora diante dessa catástrofe, tenha a intenção de manter inalterada sua influência, não quer ouvir o que diz sua consciência e continua a não deixar que viva a vida a seu redor. É preciso que o homem saia desse sortilégio, vamos dizer, do alinhamento em que se colocou. Arque com a responsabilidade e veja claro o que fez, trazendo de volta sua razão. Não pode continuar entorpecido, indiferente ao que faz. O sentimento está para o homem assim como seu destino, ambos acorrentados por sua insensatez. É necessário que acorde e erga-se, tendo a noção exata da distância que o separa da luz, da paz, do amor. Os últimos momentos marcarão o nascimento de fortes acontecimentos no coração do homem. 34. A verdadeira direção do homem está em seus sentimentos. Nada conseguirá quem não tiver por base o amor e a caridade. Os poderes do homem estão limitados por seus sentimentos, e quando estes estão ordenados, ele pode obter todos os seus intentes. Na rota dos acontecimentos estão seus alcances como sendo o valor máximo de seu poder. O homem é movido por seu coração. Seu corpo físico é a produção exata de seus pensamentos e de sua vontade, isto é, seu corpo é o produto em termos da harmonia, pois todo aquele que tem em sintonia seus desejos tem seus alcances também. Mas o homem não é puramente os sentimentos, não são estes que geram seu bem-estar. Existe a função física que produz a parte química que dá roupagem a seus atos. Pode estar em desarmonia funcional quem só se julga pelo lado emotivo, deixando que sua parte física receba todas suas manifestações, enquanto os demais agentes não têm papel importante em sua formação, digamos sua parte genética, sua herança. O homem de sentimentos tem sua função física segurada. Nem sempre vemos que esse fato seja o principal. Em muitos seres existe a discordância deste princípio, mas falamos aqui do homem, figura que se apresenta no reino animal, marcante e definitivo, portanto em seu lugar. Parece-nos que os homens estão se manifestando sempre em desacordo com seu meio, mas sabemos também que se esse meio for hostil não atinge diretamente sua formação. Porquanto o homem tem seu alicerce bem centrado, apenas atingido em casos especiais, mas sempre em direção da procura de seu verdadeiro eu que foi criado sempre da mesma centelha à saída da luz, da paz, do amor. Sempre existirá o caminho para o homem seguir em busca de sua identidade. 35. Há necessidade de mudanças na atitude dos homens.
Os que estão neste momento no plano Terra terão sua permanência tumultuada por acontecimentos. É necessário que estejam atentos. As modificações no plano já estão acontecendo, e o homem disso não se apercebe. Transtornos ocasionais, pensa o homem, mas não sabe ele que esses agentes estão evoluindo e fazendo-se cada vez mais próximos, até que atinjam o homem diretamente e, mais que isso, afetem seu comportamento e seu viver neste período que antecede a mudança definitiva no plano sutil. O homem se distanciou de si mesmo, trazendo uma série de desequilíbrios em seu viver. Verificamos que o ser humano está em decadência moral, ao contrário de seu físico, que está sendo aprimorado, na busca de maior eficiência, enquanto a parte de sentimentos está em desordem. Por que isso acontecerá? Por uma série de motivos. Estamos presenciando essa modificação há algum tempo, podemos sentir isso, e todos também podem, observando a onda de desordem moral por que passa a família, que é o núcleo de sustentação onde os espíritos se purificam, encontrando seu caminho, amparados pelos valores morais desse núcleo. Mas estamos presenciando, como já o dissemos, que a moral familiar está em decadência. Notamos isso pela ausência de sentimentos entre seus membros, estando portanto em alinhamento inferior a esses sentimentos. Nada se pode obter para a melhoria do homem se ele está distante de seu centro de equilíbrio, que é seu lar constituído fisicamente e escolhido por ele quando espírito, onde todos se unem para um fim, e essa é a evolução, e esta aproximação carnal às vezes se perde, deixando que a frustração seja o saldo de uma encarnação. Tudo se passa sem que o homem perceba. Ele tem conhecimento deste estado, mas não se dá conta. Mormente se seu status for de abastança, ele se esquece de que viver é produto exclusivo do núcleo familiar, fora dele é dificultoso que alcance seu objetivo. Mas mesmo assim sua tenacidade em permanecer alheio aos acontecimentos faz dele um exilado de seu próprio amparo. As vicissitudes estarão presentes sempre, até que o homem sinta a necessidade de repensar em tudo que faz para que então possa se desfazer do supérfluo e adquirir novos valores para que volte à sua origem e assim recomeçar. Sabemos bem que esse recomeço será de glória, se for feito com sentimento, e então tudo será de todos e a solidariedade humana, o respeito à dignidade, estarão presentes nesse viver de alcances que é a encarnação. E assim poderem unidos caminhar em demanda da luz, da paz, do amor. Tudo é possível quando se tem a consciência do que se faz. 36. As investidas dos elementos sobre o próprio homem. Os que estão neste momento encarnados presenciarão todos os acontecimentos do plano, mas os que assistem em correntes de auxílio são irmãos. É preciso que todos estejam atentos. Cuidem de seus sentimentos e estejam igualmente alertas espiritualmente. Esses dois sentidos são para que se precavenham destes estados, pois chegam os momentos decisivos do plano. Em todos os tempos sempre existiram modificações na estrutura da Terra, mas agora em sua parte física estão ocorrendo sérias modificações. Acontecerá o mesmo em sua aura magnética. As agressões que tem sofrido serão devolvidas a seus habitantes. Haverá uma reação natural dos elementos. Não será preciso aguardar um determinado momento para cataclismos, qualquer época da vida, porquanto tudo que se fez em agressões, agora estarão de volta os efeitos, disto estejam certos. Mas como pode isto estar em cadeia? Naturalmente, como sabemos que toda ação provoca uma reação direta, também isto se dará no plano Terra, e em uma escala sucessiva em sua galáxia, é uma força propulsora de ondas que atingirá todos os planetas deste sistema. É tão intenso seu efeito. Não mais do que os que atingirão o planeta Terra. Agora chegou o tempo de modificações, chegou também a saturação. E então todos os elementos sofrerão seus efeitos. O homem age inadvertidamente. As expressões de poder estão dando oportunidade de colocar à prova a sua expansão de poder,
Não existe o respeito à vida e, sendo assim, todos receberão a reação adversa que assola o planeta. Sofrerão juntos o que talvez não tenham feito juntos. Muitos estão isentos dessas agressões, mas o sofrimento será igual para todos. Não há como separar o joio do trigo.